Olá, começa agora o Observatório Literário, um programa dedicado à literatura. Hoje vamos acompanhar a entrevista de Reinaldo Damasio com o poeta mexicano Vítor Sosa. Ele está no Brasil para lançar seu livro Oroboro, uma compilação de mais de 20 anos de poesia do autor. Na resenha literária vamos conhecer a revista Celulose, que teve origem na internet e hoje conta também com uma versão impressa. Fique agora com Clássicos da Literatura, com Frederico Barbosa. Hoje, no quadro Clássicos do programa Observatório Literário, vamos falar sobre a poesia brasileira do final do século XIX, que assumiu, tanto na França quanto no Brasil, duas formas: o parnasianismo e o simbolismo. Os parnasianos consideravam o poema fruto de um exaustivo trabalho de elaboração e perfeccionismo rítmico e musical, cujo fim é descrever objetivamente a realidade. Como reação ao parnasianismo, surgiu o simbolismo, que tensionava escapar à rigidez estética parnasiana e desenvolver uma poesia mais livre, nos temas e nas formas, centrada na sugestão, na criação de imagens fluidas e na apresentação subjetiva da realidade, expressa através do uso de sinestesias, de misturas de sentidos e metáforas bem sutis. O Brasil foi um dos poucos lugares em que o simbolismo não triunfou, permanecendo sempre abafado, marginalizado pelo reinante estilo parnasiano. No entanto, a poesia simbolista produziu no Brasil uma quantidade e uma variedade muito grande de poetas, salvos do esquecimento pela gigantesca obra Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro, reunião desses poemas simbolistas feitas em 1952 pelo estudioso Andrade Muricy. O escritor intelectual Medeiros de Albuquerque é reconhecido como introdutor no Brasil das obras dos simbolistas franceses. Em 1887, ele manda buscar na França, através de um amigo malarmista, como ele falava, obras de Verlaine e Mallarmé, entre outros. Logo, diversos poetas por todo o Brasil estariam, ainda que sem o prestígio da poesia parnasiana, dedicando-se a seguir a nova poesia antirrealista. Entre esses poetas destacam-se o pioneiro Cruz e Souza, sobre o qual já falamos em programa anterior, e o baiano Pedro Quilquerri, criador de imagens fortes e desconcertantes, e o religioso e musical Afonso de Guimarães. Afonso Henriques da Costa Guimarães nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1870. Depois de uma ligeira fase boêmia e dandy na juventude, inicia o curso de engenharia, mas logo o abandona e forma-se em direito. Colabora com jornais diversos e, após casar-se e ingressar na magistratura, vai residir em Mariana, de onde raramente sai, até falecer aos 51 anos de idade, em 1921. Sua poesia busca traduzir a musicalidade e a sutileza de Verlaine para a atmosfera religiosa que respirava. Seus livros mais importantes são Dona Mística, de 1899, e Kyriale, de 1902. Vejamos um dos seus mais famosos poemas, intitulado Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. No poema seguinte, A Catedral, além de observarmos também a religiosidade do poeta, podemos observar um trabalho com a sonoridade absolutamente ímpar. Notem que ele reproduz o som do sino batendo através de uma evocação do seu próprio nome. Entre brumas, ao longe, surge a aurora.
O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea dos meus sonhos aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada, uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Por entre lírios e lilazes, desce a tarde esquiva, amargurada a prece, põe-se a lua a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino chora em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. E a catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino geme em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O último poema se intitula Nem luz de astro, nem luz de flor, somente um misto. Na verdade, o primeiro verso desse soneto, que é uma das obras da literatura brasileira que melhor representam o jogo da sinestesia, a mistura de sentidos fazendo a composição poética. Nem luz de astro, nem luz de flor, somente um misto de astro e flor. Que olhos tais e que tais lábios, certo, e só por serem seus, são muito mais do que isto. Ela é a tulipa azul do meu sonho deserto. Onde existe não sei, mas quero crer que existo, no mesmo nicho astral entre flores aberto, que em branca luz sublime a tenha visto, longe daqui talvez, talvez do céu bem perto. Ela vem, sororal, vibrante como um sino, despertar-me no leito, ouro em tudo, na face de um anjo morto, na voz, no olhar sobredivino. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, ei-la que assoma pelo ar sutil. Tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó, sonora audição, colorida do aroma. No Observatório Literário de hoje, nós vamos comentar uma publicação literária que vem se firmando no cenário brasileiro recente, que se chama a revista Seluslose, editada pelo poeta Victor Del Franco. Essa revista ela teve uma origem na internet, uma versão eletrônica, que continua em vigor, e desde o ano passado para cá, o Victor vem fazendo edições também impressas, que alternam com as edições eletrônicas. Então sai uma edição impressa da revista e depois sai uma outra edição eletrônica da revista. Então hoje existem duas versões disponíveis, a celulose impressa e a celulose na internet. Essa que estamos aqui apresentando é a número 4 das edições impressas, que é uma parceria entre a editora Patuá e a editora Dobra. Nessa revista, o Victor divide em seções que apresentam poetas brasileiros contemporâneos, poetas de outros idiomas que são traduzidos para o português. Tem sempre uma grande entrevista abrindo a revista e ainda uma sessão de crítica com ensaios e artigos sobre poetas, sobre literatura contemporânea ou literatura clássica também, e ainda um dossiê, no caso desse número, em homenagem ao poeta Donizete Galvão, que faleceu recentemente.
em todas as edições impressas, o Vitor também acrescenta poemas visuais. Então, é uma revista que mostra um pouco das tendências do que se faz hoje em poesia no Brasil e fora do Brasil, e sempre tem também uma reflexão bastante interessante sobre a produção literária, não só contemporânea, como a produção literária, né, clássica de todos os tempos. O entrevistado desse número é o escritor Luiz Braz, que já tem uma carreira bastante extensa, né, consagrada, primeiro como o escritor Nelson de Oliveira, e depois como o pseudônimo que ele adotou de Luiz Braz. E aqui, nessa entrevista, o Nelson fala um pouco da trajetória dele, o Nelson, ou Luiz Braz, como ele gosta de ser chamado hoje, né? Ele fala da trajetória dele como escritor, fala de um projeto que ele vem desenvolvendo com poetas, fazendo edições de poesia que fale do futuro da humanidade. Saiu um primeiro número desse projeto, um primeiro livro desse projeto, Hiperconexões, e agora vai sair no final do ano um segundo volume com poesia que trate de questões do futuro, né? Como vai ser o homem do futuro, o corpo, o pensamento, a consciência, a comunicação e a própria poesia na visão dos poetas de hoje, num futuro nem tão distante, né? Pelo que nós estamos vendo, pelas mudanças tecnológicas avassaladoras que nós vivemos. E no dossiê em homenagem ao poeta Donizete Galvão, o leitor vai encontrar alguns ensaios bastante interessantes que fazem uma revisita à poesia do Donizete Galvão, colocando o seu processo criativo, a importância da sua obra na poesia brasileira contemporânea e, de certo modo, reparando essa lacuna lamentável que nós todos estamos vivendo nesse ano por conta de sua morte prematura no final de janeiro. É uma revista que tem um aspecto bastante amplo, né, de questões que são abordadas, tem colaboradores bastante importantes, né, tanto do Brasil como de fora do Brasil, e que coloca em primeiro plano essa discussão sobre a poesia e sobre a literatura contemporânea. Como muitas vezes essas revistas literárias têm dificuldade em sobreviver ou sobrevivem por um espaço de tempo muito pequeno, é até uma questão de se comemorar que a versão impressa da celulose esteja chegando ao seu 4º número. E esperamos que muitos outros números venham ainda pela frente para que essa discussão sobre a literatura e a própria literatura continue tendo um canal de exposição interessante como esse. No próximo bloco, a gente acompanha a entrevista com o escritor Vitor Sosa. Fica por aí que a gente já volta. O poeta mexicano Vitor Sosa está lançando o livro Oroboro. A obra é o resultado de 20 anos de trabalho do autor. Acompanhe. Nós vamos conversar com o poeta Vitor Sosa, que está lançando no Brasil o seu livro Oroboro, que reúne a sua obra poética até hoje. Vitor, queria que você começasse falando um pouquinho do livro, né, da reunião desse trabalho e um pouco da sua poesia. Bom, o livro Oroboro, como seu nome indica, é uma compilação de meus livros de poesia, desde o primeiro, o segundo livro de poesia até o último, né? 20 anos de criação poética, né? No Oroboro, o círculo que está fechando, não? Sua cauda. E também é uma mostra das diferentes poéticas que vão se desdoblando, articulando no processo poético de minha obra pessoal. Então, eu acho que é interessante essa proposta de processo criativo que é Oroboro, é um processo que não tem fim, como o símbolo mesmo do Oroboro. E
Como é que você define assim a sua poesia, né? Em que linhagem que ela pertence? Com que poetas que você dialoga, tanto na América Latina como no Brasil, que você tem uma relação bastante importante com a poesia brasileira, também com a obra do Haroldo de Campos, né? Com a poesia concreta e outros poetas contemporâneos, né? Mas também, claro, com toda uma tradição de poesia latino-americana, né? Que tradição é essa que né, com a qual o Ouroboro dialoga? Isso. Sim, eu acho que a palavra é tradição, porque sempre estamos relacionados com uma tradição. Nesse caso, eu acho que a vanguarda da América Latina, da Europa, do começo dos anos 20, é uma tradição. Então, Ouroboro vem de uma tradição que é a tradição da modernidade, que é a tradição das vanguardas, que é a tradição da ruptura, da pesquisa dentro da língua, não? Dentro do trabalho com a língua, que é o trabalho do poeta. Então, essa relação com poetas que vão desde os futuristas, surrealistas, até as vanguardas de América Latina, como César Vallejo, Vicente Huidobro, Oliverio Girondo, e depois também as poéticas do Brasil, o modernismo brasileiro, até o concretismo dos anos 50 e 60. Então, tudo isso, acho que o poeta não pode estar fechado a essa influência permanente. E, nesse caso, claro, a influência das propostas mais de vanguarda poética que estão respirando no livro, que estão sempre se manifestando nas diferentes etapas, nas diferentes maneiras de se representar. Porque temos desde meus primeiros livros com uma maior tendência às influências do Oriente, por exemplo, Japão, China. E temos o período mais barroquizante da época dos anos 90, por exemplo, onde já temos uma escrita muito mais prosa intensa e também muito porosa, como falava o Haroldo de Campos e Augusto. Essa prosa porosa, que também é uma prosa que tem múltiplos sentidos, direções, múltiplas veredas, não é? E acho que o importante da minha poesia, se eu posso falar de uma maneira crítica, é justamente a busca permanente de uma novidade na língua. Acho que cada livro que eu tenho escrito é diferente. Isso para mim é muito importante para não acabar finalmente com ficar com o clichê, entende? De um discurso que se repete permanentemente. O poeta tem que estar sempre tentando ultrapassar seus limites, mesmo os limites de sua própria criação. Então, é uma relação com a tradição clássica, mas também a tradição da modernidade, mas é também uma relação sempre crítica com o próprio processo da escritura. Ou poderíamos falar com a própria tradição do autor, entende? Porque o autor vai criando, revelando, mostrando um estilo. Esse estilo é muito perigoso, porque se você fica isolado, se você fica repetindo um estilo, você está morrendo como autor, está morrendo como criador. Então, acho muito importante uma revolução permanente na língua do próprio autor, não somente da língua da época e a língua da tradição, senão a língua do autor tem que ser sempre subvertida. E você está fazendo um trabalho aqui na Casa das Rosas, né, no Brasil, de seleção e tradução de poemas do Haroldo de Campos, né? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho e dessa experiência, né, como tradutor e como leitor,
Afinal, o tradutor é também um leitor crítico, né, do poeta, do autor que ele está traduzindo, né? Exatamente. E isso é muito importante, porque a relação com a poesia do Haroldo de Campos e com o concretismo em geral é uma relação que também estabelece-se faz muitos anos, não? Nos anos 80, nos anos em que eu estava muito interessado justamente na busca de uma língua própria. E com Haroldo de Campos e com o concretismo, eu acho também um caminho para percorrer nessa busca permanente de uma linguagem nova, criativa, propositiva. Então, fico muito interessado com esse projeto, com o projeto da poesia concreta. E eu vou assimilando a poesia concreta, vou assimilando também essas propostas teóricas e formais do concretismo, e estão presentes na minha poesia. Então, o interesse e depois o trabalho como tradutor da obra do Haroldo de Campos é uma continuação do interesse pela obra poética, pelo sentido lúdico, pelo sentido de cumplicidade, não é? Com uma obra poética que num momento determinado, foi simbrado, foi muito tocado, não? Entende? Por essa obra. Então, meu trabalho agora estou fazendo uma antologia. Eu quero que seja uma antologia muito ampla, muito aberta da poética do Haroldo de Campos, desde seus primeiros trabalhos dos anos 50 até os últimos livros, para que seja representativa de um trabalho em processo, esse work in progress, que é também a obra poética do Haroldo, que temos momentos de um concretismo, aquele concretismo heróico, aquele concretismo dos primeiros anos do movimento, e temos momentos como Galáxias, que é um discurso barroco, neobarroco, como ele mesmo falou, teoricamente, e temos depois os trabalhos do final, não? Do Haroldo, que estão procurando uma religação com a tradição, com Dante, com as formas mais apegadas às formas fechadas da escrita poética. Então, acho que é isso mesmo, é a organicidade, o movimento orgânico da produção poética é aquilo que importa. Para um tradutor, poeta-tradutor, é importante essas ressonâncias, essas ondas que estão sempre percorrendo o cenário da língua de um autor. E no Haroldo de Campos temos esses momentos muito bem desenhados, que formam parte de um processo biológico da obra poética de um dos autores mais importantes da América Latina, sem dúvida, e mais importantes da língua portuguesa também. E, assim, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência no Brasil, né, que você vive no México, podia falar um pouco também dessa já mudança, né, nesse trajeto da sua história, e aí esse tempo que você está passando no Brasil, né, assim, que está te impressionando, assim, que experiências foram importantes para você nesse período de pesquisa e de contato com a obra do Haroldo, com a Casa das Rosas, né, e com poetas também do Brasil que você tem encontrado, né? Exatamente. Eu moro no México faz muitos anos, 30 anos, e agora, é claro, experimentar uma realidade diferente, que é a realidade do Brasil, também é uma oportunidade muito, muito grande para nos vincular entre duas línguas muito irmãs e também entre duas poéticas que também têm suas diferenças muito próprias, não é? Então, acho que é muito importante também
o trabalho de traduzir poetas brasileiros contemporâneos que estão trabalhando agora, que estão fazendo uma obra muito representativa, muito contemporânea, e que seja conhecido esse trabalho nos países da língua hispânica. Eu acho muito importante abrir aprofundar os canais que já estão abertos também, os vínculos entre as duas línguas, para permitir também esse fluxo entre o português, o espanhol e entre poéticas que estão se desenvolvendo em estas duas partes do continente e também, por supuesto, da Espanha, de Portugal. Mas penso que, agora que estou falando de Espanha e Portugal, que não posso conhecer tão de perto a realidade, penso que na América Latina temos uma força, temos uma intensidade poética que faz que as línguas da Península Ibérica estejam sendo sempre salvadas ou estejam sempre sendo continuadas na elaboração reinventadas nesse continente. É muito importante a vitalidade, a continuação das línguas nesse projeto que é sempre a pesquisa e a ultrapassar os limites do condicionamento também das poéticas que já estão estabelecidas. Procurar sempre a imposição, porque às vezes é necessário impor as novas poéticas, mesmo as poéticas visuais, as poéticas que têm que ver com os meios, com as mídias, e que têm que ver também com as novas tecnologias, não é? E acho que no Brasil temos uma experiência muito rica dentro desse sentido de exploração de novas tecnologias para desenvolver poéticas de uma enorme riqueza multicultural, polifônica, uma riqueza polifônica. Acho que isso é muito importante e por isso as traduções de poetas brasileiros e de poetas hispanofalantes e também para português, acho que é de primeiríssima necessidade. Acho que é uma necessidade cultural que não temos que esquecer. Quer se aventurar no mundo das letras? Quer fazer isso de maneira profissional? Então fica com a gente que no próximo bloco tem Ofício do Escritor, com as dicas de Reinaldo Damasio. Quem quer começar a se aventurar pelo mundo das letras, claro, sonha com a publicação de seu material. Foi pensando nisso que o editor e poeta Eduardo Lacerda criou o selo Patois. Acompanhe as dicas de quem entende do assunto no quadro Ofício do Escritor. O Observatório Literário conversa hoje com o editor e poeta Eduardo Lacerda, criador do selo Patois. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Reinaldo. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer te receber aqui no programa. A gente tem esse quadro para dar dicas para pessoas que querem seguir a carreira literária ou trabalhar de alguma forma com literatura. E você tem feito um trabalho muito interessante, assim, né, bastante pessoal de edição, fazendo livros de poesia, livros de literatura, de um modo geral, especificamente de literatura, e de uma forma um pouco paralelo ao mercado, ou ao grande mercado editorial. Como é que surgiu esse projeto da Patois? A Patois começou em 2011, fevereiro de 2011. Agora, no final de maio, a gente vai ter 200 livros, títulos publicados. E surgiu da percepção de que não existe um espaço para a poesia, para a publicação de poesia e de literatura de autores estreantes, né? Existem várias editoras que fazem esse trabalho, fazem muitas vezes muito bem, mas muita gente ainda estava sem um local que pudesse confiar o livro para fazer, principalmente esse pessoal mais jovem,
que começou a escrever junto comigo também. E como que a pessoa faz, né? Como é que esse jovem poeta, ou que já tem alguma obra, está começando, já tem poemas organizados na gaveta ou no computador, como é que é o caminho para chegar ou na Patois ou no seu primeiro livro, né, no primeiro título? Olha, eu costumo dizer que a gente, antes de ser escritor, tem que querer ser leitor, principalmente leitor de poesia. Eu acho que fundamental é conhecer quem está escrevendo, outros escritores, é um caminho. Para chegar até a editora, eu acho que ele, tendo consciência de que é o momento do livro sair, entrar no site da editora, das editoras, ver qual que tem um perfil editorial mais alinhado com o que ele pretende para o livro. Então, ver como cada editora trabalha, o que cada uma vai ter a te oferecer. E não é só a editora acreditar no escritor, o escritor acreditar na editora também. Então, o primeiro passo é esse, visita o site, vê as condições de envio, e depois enviar o livro por e-mail, as que aceitam o livro impresso, e aguardar o tempo de leitura. Acho que não é um processo tão complicado, hoje em dia publicar não é tão difícil. Mas é um trabalho, pelo menos como você faz com a Patois, algumas editoras pequenas, similares, é um processo de parceria mesmo, entre o editor e o autor, né? O autor também tem que batalhar pelo seu livro, né? Então, a Patois não cobra pelas publicações, então a parceria se dá com o autor se engajando na divulgação, na venda. Como ele não paga a publicação do seu próprio livro, ele pode dedicar um tempo e até um recurso financeiro maior para esses livros irem para críticos, para jornalistas, para outros leitores, né? Mas eu acho que é importante o escritor ter consciência de que ele precisa ser um parceiro, não só da editora, mas do próprio livro dele. Sem ele atuando, não acontece. Fica mais difícil, né? E no processo de produção, né, da Patois, a gente percebe que são livros muito bem feitos, né, muitos deles com capa dura, tem um projeto gráfico muito bonito, né, de um artista que trabalha sempre com você, mas você também atua numa faixa de pequenas tiragens, que é uma novidade, assim, não recente, mas mais ou menos recente para o grande mercado livreiro, né? Que são pequenas tiragens, que o risco é menor, ela se paga, digamos, mais facilmente ou mais rapidamente, né? É isso mesmo? Isso faz parte da estratégia? A gente faz tiragens a partir de 100 exemplares, alguns livros têm uma tiragem um pouquinho maior, 150, 200, mas a média da tiragem inicial é de 100 exemplares. Geralmente, essa tiragem se paga já no dia do lançamento, vendendo em torno de 50, 60 exemplares. A tiragem se paga e depois a gente inicia um processo de divulgação, de distribuição, e muitos autores começaram com uma tiragem de 100 exemplares há 2 anos atrás, já estão em 500 exemplares, chegaram a esse número. Outros nós fizemos 100 exemplares, não passaram de 20 ou 30, mas, de qualquer forma, os livros estão circulando e tem a oportunidade de circular sem necessidade de um investimento muito alto inicial. Você reduz os riscos, digamos assim, né? E faz um ensaio, né? Faz uma espécie de balão de ensaio com esse tipo de... Experimenta, né? Ver se o mercado, se tem saída, se tem acolhida, né? O que muitas vezes acontece, às vezes um autor iniciante que está estreando não recebe inicialmente um respaldo tanto financeiro, de vendas, quanto de crítica, mas no segundo ou terceiro livro dele ele já começa a ter um público, formar um público, né? Então, a gente tem autores dentro da Patois que estão no segundo livro e vê como é essa experiência de um autor que iniciou totalmente desconhecido e que já tem, depois de 3 anos, uma circulação um pouco maior, que não é... Há regras à mesa, como em um brinquedo, de quebra-cabeça. E eu não entendo os dispostos à esquerda dos pais, restos do pequeno que sentavam ao meio da mesa, como prato que se enche e procura lugar entre as pessoas. Já não me encaixo, depois que aprendi a olhar de lado e sair por baixo. Mas vocês já têm livro premiado, né, no catálogo, um prêmio importante. Você podia falar um pouco disso? Nós temos um romance, O Desnorteio, da escritora Paula Fábio, que recebeu como melhor romance de 2013 na categoria Autor Estreante, o Prêmio São Paulo de Literatura, que é um dos prêmios literários mais importantes do país. Temos um livro de poesia que ficou finalista do Prêmio Jabuti o ano passado, que é o Vários Som, da Elisa Buso. A editora já recebeu 2 prêmios PROAC para lançamento de coleção. Então, em
2012, nós recebemos um prêmio para lançar 12 títulos de poesia durante o ano de 2013. E em 2013 ganhamos uma coleção para a realização de 7 livros de dramaturgia. São 7 jovens dramaturgos que vão publicar com a gente também. Então, esses prêmios e editais de incentivo, né, à publicação e à edição de livros, são também um canal importante, né, para ajudar a viabilizar essas publicações, principalmente para editoras pequenas como a Patois, não é? Sim, são muito importantes e, infelizmente, muitos escritores não sabem que eles existem e que não é tão burocrático participar. Em alguns anos, o Prêmio PROAC aqui de São Paulo já chegou a ter menos inscritos do que a quantidade de prêmios que eles tinham disponíveis, porque as pessoas não sabem que isso está ali, está acontecendo e que é para elas também. Então, hoje você tem, além do PROAC aqui no estado de São Paulo, o VAI na cidade de São Paulo, o Prêmio Literário do MINC, as bolsas da Funarte, e muitas vezes eles são focados para escritores estreantes. Você acha que uma atitude como essa da Patois, das editoras pequenas que estão tentando buscar caminhos alternativos, nessas saídas, digamos, entre aspas, fora do mercado, né? É uma saída para o mercado no livro hoje no Brasil? Assim, qual a tua visão do grande mercado, né? Das grandes editoras, a relação das editoras com as livrarias, que a gente sabe que às vezes há uma dificuldade aí para a distribuição dos livros, né? Olha, primeiro que eu vejo outros editores independentes reclamando das grandes editoras. Eu não tenho essa postura, que não é elogiosa e nem crítica. Eu fico muito feliz de existirem grandes editoras que editam livros do Drummond, do Bandeira, do Cortázar, do Borges, e eu posso ir lá numa livraria e comprar. Eles cumprem um papel importante, que é um negócio, não deixa de ser um negócio, mas existem vários editores excelentes de grandes editoras que, apesar de ser um negócio, eles também são heróicos e conseguiram fazer coisas. Mas existe um outro público, um outro mercado, que é um mercado menor, não menos importante, mas menor, de títulos que podem ser fundamentais, mas que não vão chegar a 50, 100 exemplares comercializados, né? E acho que a qualidade numa obra não se mede pelo quanto é vendido. E essas editoras pequenas e independentes, elas cumprem esse papel de dar espaço, apostar em quem está começando, muitas vezes fazer uma peneira, uma seleção, e às vezes esses autores acabam ganhando um destaque maior e vão para editoras maiores, mas não deixa de ser um trabalho dessas pequenas editoras. Então eu acho que é complementar, não é... Acho que não substitui. Não, né? Substitui. Pelo contrário, eu acho que a gente vive num país onde pouco é feito, poucos livros são vendidos, as pessoas têm nem só falando como venda, mas as pessoas têm pouco acesso ao livro, e acho que querer brigar e disputar algo que é para complementar não vai trazer nada de novo e de bom para as pessoas. Existe um lugar comum, digamos assim, no mercado de livros, né, de que poesia não vende, né, que a poesia é uma linguagem difícil, só se publica com os grandes autores consagrados ou premiados e tal. E a Patois, ela publica majoritariamente poetas, não só poetas, literatura de modo geral, mas muito mais poesia, né, principalmente poesia. Então, é uma saída assim, para a poesia, esses canais, digamos, alternativos, a tiragem menor, achar o seu leitor, ou às vezes formar, né, o leitor, como você disse, livros que no começo vêm de 100, daqui a pouco chega em 500, quer dizer, isso já é uma tiragem bacana para um livro de poesia. Sim. Né? Na verdade, hoje em dia eu tenho respondido essa pergunta, a poesia não vende? Eu acho que a gente tem que pensar assim, poesia se compra. É uma versão da lógica da pergunta. Uhum. Só a Patois recebe mais ou menos 150 originais por mês. Se todos esses poetas que querem publicar também fossem leitores de poesia, o número de livros vendidos seria muito maior. A gente tem um problema de formação de leitores dentro do país. Formação de leitores, os próprios poetas muitas vezes não são leitores. A gente tem o Drummond que fala que um ator ele estuda teatro, o músico estuda a vida inteira, mas o poeta muitas vezes ele não quer ler, ele não quer investir o seu tempo e também o seu dinheiro na sua formação. Então eu acho que não é mais assim se poesia vende ou não, é se os poetas se compram e se leem ou não. Isso não significa às vezes nem comprar, você hoje em dia consegue ler tudo gratuitamente na internet. Acho que essa é a primeira questão. A segunda é que as editoras independentes são uma alternativa para um mercado que não vai mudar de uma hora para outra, né, de vender muito.
mas eu acho que fundamental é a gente formar leitores, né? Recentemente, as pessoas comemoraram o Leminski vender 25, 30 mil exemplares do livro, e você vê o Walt Whitman, há 100 e poucos anos atrás, num estado homofóbico, um poeta bissexual, vendendo isso em vida, né? Um poeta estreante. Chega a 10 edições. E sem as mídias que nós temos hoje, a divulgação. Então, assim, o Leminski vender 30 mil é lindo, é muito bom, é um ótimo poeta, mas é vergonhoso para o mercado literário do Brasil, que está comemorando uma coisa com 100 e poucos anos de atraso. Acho que isso deveria ser recorrente, né? Poetas vendendo bem, ou então tendo destaque na mídia, destaque na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, né? Vai estar tendo uma relevância. Eu acho que você colocou uma coisa muito importante aqui para esse nosso quadro e para se pensar a literatura brasileira contemporânea, que não adianta só a gente discutir ou pensar ou investir ou batalhar pela produção, pela edição e até pela circulação. É preciso também pensar na formação do leitor, né? Ter o leitor que vai receber, ou não só que vai receber, que vai atrás, né? Porque um leitor bem informado é um leitor curioso, né? Que vai procurar, e cada vez mais, vai querer mais leituras e vai chegar nesses autores, inclusive na poesia. Porque sempre quando a gente fala com pessoas que trabalham com livro, as pessoas querem falar muito de números, de vendas, e acho que se preocupam muito pouco com o leitor. É claro que se você tem mais leitores, você, consequentemente, vai ter mais vendas e números maiores. Mas a gente vive num país que os editores e os escritores têm que lutar por uma educação de maior qualidade, melhor, mas não é só educação, mais bibliotecas, mais espaços culturais como aqui a Casa das Rosas, mais programas como esse, porque isso você vai formar leitores. E se você tem leitores, você tem reflexão sobre literatura, sobre a vida, sobre a sociedade. Eu acho que pelo menos isso me importa muito, muito mais do que vender muito. Acho que é isso mesmo. A leitura e o livro são sempre são veículos em mão dupla, né? Que depende de quem cria, de quem distribui e de quem recebe e questiona e pensa, né? A partir disso que está lendo. Muito obrigado, Eduardo, por essa conversa. Obrigado. Eduardo Lacerda. Na festa, esgares de assopros incineram os fogos. Apagado, sorrio, de lado. Fria vela, o desejo retorna ao estado de espera. E eu espero, e eu estou de parabéns. O Observatório Literário fica por aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!